Olá, eu sou Marcelo Moraes. O tema de hoje é fazer cardio. A expressão fazer cardio. O termo cardio, ou cardio fitness, como assim foi instituído, acho que ficou todo misturado em conceito e em intenção, aonde as pessoas, qualquer atividade que se mexam, falam que estão fazendo cardio, mas a maioria o que quer desse processo é perca de gordura. Então as grandes cadeias de ginásios, quando apareceram, inclusive em Portugal, elas tinham quase metade do espaço físico delas de máquinas de cardio. Bicicletas, esteiras, passadeiras, steps e assim por diante. E até por utilização das máquinas e disponibilidade delas, até se colocava um aviso, não sei se ainda se coloca, nas máquinas: não utilize mais de 20 minutos, não utilize mais disso, daquilo, passe para outra coisa, passe para outra máquina. Fica ali um conceito meio misturado sobre isso e aquilo. E o que eu queria comentar sobre esse termo é, habitualmente, aqui os alunos, os clientes, ou quem consulta, tem uma certa má interpretação no sentido da queima, no sentido de usar uma movimentação física de batimento para queima de gordura. Então, o batimento cardíaco, eu não vou ser minucioso em medições. Uma vez fiz uma formação em que eles apresentavam uma fórmula sobre medições e medição em repouso, para depois sugerir uma medição adequada. Eu não discordo de nada disso, apenas nunca utilizei. E, inclusive, nesta formação, eles apresentavam uma fórmula, e a fórmula que eles usavam antes, eles descobriram que estava inadequada. Usavam há 12 anos, eu não sei, descobriram não. Veio um cara novo, fez outra fórmula, explicou que aquela não pegava, porque não descobriram nada. Porque se usassem a conduta, iam ver que aquilo não era exatamente o que resultava. É sempre a teoria mandando em tudo. Então, o que eu queria comentar sobre esse assunto é: o seu batimento cardíaco conversa com a fonte de energia, tá? Se ele está batendo médio-baixo, ele conversa com a gordura. É com a gordura que ele trata. Se ele começa a bater um pouco mais, ele vai ter que falar com o glicogênio. Ele vai ter que conversar com o glicogênio. Então, por exemplo, esses ginásios, essas cadeias grandes que tem esse cardio vastíssimo, que fizeram mais do que uma década do trabalho de educação física, pondo primeiro meia hora de esteira para depois fazer pesos, completamente oposto do que o fisiculturismo já fazia há muitos anos, que era com o batimento cardíaco mais alto que o levantamento de peso proporciona, ia esgotar um pouco de reservas de glicogênio, porque o batimento alto conversa com o glicogênio, é por isso que o músculo, um dos motivos, ele fica mais retraído depois do banho, digamos assim, depois de uma primeira fase do treino, após treino, porque ele fica um pouco vazio, além de destruído, ele está com a reserva embaixo, a reserva de glicogênio. Então o volume dele também se altera, você vai sentindo com as refeições que alguma coisa vai indo para ali para repor aquilo tudo, inclusive o tecido que você magoou. Então, quando você sugerir que quer fazer o tal do cardio, você tem que decidir se quer o endurance dali, se quer usar aquilo para proporcionar-te capacidade pulmonar, capacidade física real de fazer uma outra atividade ou de somar
com qualquer outra coisa que queiras, apenas porque sim. Mas saiba que esse batimento médio-alto não conversa com a gordura. Não é com a gordura que ele se entende. A gordura se entende com o batimento médio-baixo, que eu chamo do calçadão de Copacabana. É aquele pessoal do calçadão de Copacabana que anda marchando com uma velocidade, um caminhar veloz, não é? Onde o batimento não extrapola para não ir para outro tipo de reservas. Então preste atenção, você quando quer um endurance, você pode fazer o tal do HIIT, pode fazer um batimento mais alto para ficar com a sua endurance. Se você quer complementar o treino de construção muscular que você pratica, complementar entre aspas, se você quiser somar a ele uma atividade física que vá acentuar-se na queima de gordura, seja marchar, seja pular uma corda, se tiver de condicionamento, seja uma bike, seja alguma coisa que te faça o batimento vir do baixo, médio, médio, baixo, você estará conversando com a gordura. Entre outras coisas, era por isso que o fisiculturismo, anos 90, dali para trás, a gente treinava pesos e fazia um pouco de bike depois, porque as reservas estavam esgotadas, a gente tinha que conversar com outras reservas, que era alguma gordura que a gente tivesse. Ok? Esse HIIT, eu usava isso há 30 anos atrás. E com todo o respeito do comentário, absoluto respeito do comentário, era uma coisa que era observada nos cães. Os cães corriam velocidades, os cães que se deslocavam, eles corriam e faziam intervalos. Corriam e andavam, corriam e andavam. E eu preparei muita gente, por exemplo, para exames, para testes de polícias e testes de bombeiros e tudo, com um pouco de HIIT na passadeira, mas antes desses títulos, antes dessas nomenclaturas, apenas pelo óbvio do que acontecia há 30 anos, 40 anos. Poucas novidades, muita nomenclatura nova e muita gente recém-chegada para colocar coisas no ouvido delas, de todos os padrões, de todos os tipos, fugindo um pouquinho da eficácia, porque a eficácia é simples. Muito geralmente a eficácia é simples, e o simples não vende. Então eles enfeitam muito, com títulos, com fórmulas, com muito mais coisas. Não desacredite da fórmula. Geralmente não lhe conhece a fórmula. A fórmula não conhece assim. Ok? Quando a gente usar, vou fazer cardio hoje, especifique o que vai fazer para ficar coerente com o trabalho físico e de aparência física que você pratica, que você propõe. Tá bem? Um abraço.